Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva, nos ilumine. Preparou este encontro para que nós estejamos aqui hoje falando um pouquinho sobre Ele, já que estamos adentrando no mês, de dezembro, em que a humanidade, ou pelo menos parte da humanidade, comemora o nascimento do Mestre Jesus. Então, ser apresentado por amigo é uma lástima, porque só fala coisa boa e depois não confere. O que vai fazer, gente? É isso aí. Bom, esse trabalho eu preparei como para nós verificarmos a proposta pedagógica do Mestre Jesus para nós. Porque quase sempre nós nos acostumamos a ver Jesus como um dispensador de dádivas, como Salvador. Então, nos momentos das nossas aflições, nós oramos, nós pedimos por Jesus, e quase sempre entendemos Jesus como este ser, praticamente angelical, o governador do planeta Terra, que foi designado por Deus para comandar não apenas o planeta, mas todos nós, que somos tutelados do Mestre Jesus, já que Ele é um Espírito crístico, responsável por todos nós, quanto nós não evoluirmos e alcançarmos o nosso projeto também divino, Jesus não nos abandonará. Mas nós estamos sempre entendendo Jesus como aquele que nos salva, como aquele que nos redime. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é aquele que veio apresentar para nós, está aí nesse afã de apresentar essa proposta pedagógica para todos nós. Mas nós vamos, então, já que vamos falar de Jesus, nessa ambientação que já está serena, ouvir uma música que foi feita em homenagem à Mãe Santíssima, que foi aquela que recebeu Jesus nos braços e no teu regaço.
mortis nostre, in hora mortis nostre. Que a Mãe Santíssima esteja conosco, ainda que seja, e naturalmente será, através de uma de suas mensageiras, para que possamos trazer Jesus para junto dos nossos corações. Jesus nos ama, Ele não está distante de nós, Ele está junto de nós, Ele nos conhece nominalmente, é nosso amigo, é nosso irmão. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 12 a 14, um jovem se dirige a Jesus e diz: bom mestre. Ao que Jesus responde: bom não, bom só é Deus que está nos céus. Mas me chamais de mestre e dizeis bem, porque mestre eu sou. Aí já começa a nossa linha de raciocínio, usando as palavras do próprio Mestre Jesus. Ele não aceitou o título de bom, porque segundo ele, bom é apenas Deus, nosso Pai, que está nos céus. Mas mestre ele aceitou. Ele disse: olha, sim, você me chamou de mestre e realmente eu sou mestre. Então quem é o mestre? Mestre é aquele que ensina, né? É aquele que conduz. Por isso que nós dizemos que ele trouxe essa proposta pedagógica. O que é a pedagogia? A pedagogia é a arte, a ciência de bem ensinar. E foi o que Jesus fez, né? Ele é o grande educador de almas. Ele é o pedagogo da humanidade. Se nós formos observar, é o que nós vamos tentar fazer agora, com algumas falas do Mestre Jesus, todas elas focadas no aspecto educacional, nessa proposta pedagógica, né? Porque ele nos traz os princípios eternos da educação e da educação com amor. Porque que é que Jesus veio, né? Quando ele disse assim, que ele esteve aqui, olha, eu não vim revogar a lei, mas eu vim dar cumprimento. E esse cumprimento das leis de Deus, ele fez com amor. A filosofia toda de Jesus é centrada no amor, que é nessa proposta que, na realidade, todo educador deveria ter, né? Quais são os princípios de aprendizagem propostos pelo Mestre Jesus? Ele sempre alicerçou os seus princípios na valorização da pessoa humana. Nós vamos observar toda fala de Jesus com as pessoas com as quais ele se encontrava e que ele realmente queria deixar a sua proposta de educação era valorizando o ser humano. Ele nunca desvalorizava. Ele sempre valorizava o ser humano, que é a tarefa do educador, né? É tirar de dentro da criatura aquilo que ela tem de melhor, porque todos nós temos impresso em nós o selo divino, né? Todos nós seremos deuses, somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, todas essas frases de Jesus, querendo dizer que todos nós temos essa proposta divina de sermos criados para brilhar. Acontece que ainda na nossa trajetória evolutiva, nós estamos nesse aprendizado. Primeiro nós precisamos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver para aprendermos a ser. Ser o quê? Sermos espíritos evoluídos. E Jesus vem caminhando então conosco nessa tarefa de aprendermos a brilhar a nossa luz. A luz que existe dentro de nós, mas que está apagada ainda, né?
amai com toda a força. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Faço, vós podeis fazer, e se quiserdes muito mais, muito mais, muito mais. Olha como é gratificante nós ouvirmos isso de Jesus. Tudo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. É verdade. Isso não é ilusão. Jesus disse. E Jesus é o ser mais perfeito que passou pela Terra. Resposta dos Espíritos a Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que passou por nós? Jesus. E toda mensagem do Mestre Jesus, ela fundamenta-se no esforço da criatura, no sentido de revelar a sua herança divina. É isso que Jesus veio fazer aqui. Em todos os seus momentos, em todas as suas falas, ele nos pontuando o seguinte: vocês são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Temos a herança divina em nós. Portanto, estamos fadados ao sucesso, à alegria, à felicidade. Mas é evidente que tudo isso depende de um esforço do educando, assim como na escola. O mestre, ele sempre tem certeza de que tudo aquilo que ele ensina vai ficar no educando. Mas ele sabe também que cada educando vai dar de volta, né, aquela semente frutificada em cada época diferente. Porque nós estamos seres diferentes. Não somos diferentes, mas estamos diferentes. Então, Jesus vem sempre nos dizendo isso. E isso é muito... acalenta a nossa alma. Principalmente quando estivermos em momentos de tristeza, de dificuldades, de dores, nós precisamos nos lembrar disso. Porque isso realmente faz com que nós caminhemos, né? E o educador, então, que é o Mestre Jesus, ele demonstra capacidade irrestrita no ser humano. Ele fala que nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. Ele não fala assim em algum momento. Apenas aqueles que creem em mim serão conduzidos ao aprisco. Nenhuma ovelha se perderá. Em outro momento, se eu tiver 100 ovelhas, 99 ovelhas estão resguardadas. Uma saiu, eu largo as 99 e vou atrás daquela uma que está perdida. Olha que lindo. Olha que gostoso saber disso. E diz também, né, no Evangelho ainda de João, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e até maiores. Ele vai repetindo isso várias vezes. Então, realmente, isso é verídico.
E a aprendizagem, ela deve se basear na descoberta pessoal, concreta, a partir da reflexão em profundidade. Então, quando o nosso contato com o Mestre Jesus, se eu disse que Ele nos conhece nominalmente, que Ele nos ama, que Ele não abandonará nenhum de nós enquanto nós não estivermos com a nossa redenção a caminho do Mestre e a caminho de Deus, que é o nosso Pai, que Ele está sempre nos ajudando, é preciso que nós caminhemos com todos esses conhecimentos, fazendo uma reflexão em profundidade. Realmente, se eu quero seguir Jesus, o que de fato eu tenho que fazer, a partir de tudo que eu conheço? E aí nós temos aquela parábola maravilhosa que Jesus conta para aquele homem que pergunta assim: o que eu preciso fazer para ganhar o reino de Deus? Que era sempre uma preocupação das pessoas da época e que até hoje nossa. Aí Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí vem a pergunta: mas quem é meu próximo? E Jesus não discorre nada. Porque um bom educador prima pela objetividade. Mas ele alcança a alma e ele conta a parábola do bom samaritano, que eu não vou repetir, que vocês conhecem. Terminada a parábola, ele fala assim: e aí, quem você acha que foi o próximo? E neste momento, quando ele conta a parábola, vejam que na sua sabedoria, claro, o espírito crístico, o maior espírito que passou sobre a terra, ele fez questão de pegar aqueles que tinham rótulos e que era esperado pelas pessoas da época para ajudar. Mas quem é que ajudou? O que não tinha rótulo nenhum. Pelo contrário, o samaritano era aquele que era mal visto na sociedade da época. Eles eram tidos como pessoas materialistas, usurpadores dos bens materiais, e é exatamente aquele que vai ajudar. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo? Não é o que tinha o rótulo de bonzinho. Não é o que tinha o rótulo de servidor. Foi o que fez. Foi o que fez, né? Olha que interessante. Que essas reflexões nós precisamos trazer para os nossos dias de hoje e para as nossas vidas, né? A aprendizagem se evidencia, portanto, na vivência, na demonstração, né? No comportamento que denota a transformação interior. Então, não é o que eu falo aqui para vocês, não é o que eu escrevo, mas é aquilo que a gente vive. É aí que vai demonstrar realmente se eu sei, se eu aprendi ou se não aprendi, né? Porque cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Toda aprendizagem, ela deve conduzir o homem à harmonia consigo próprio, com o próximo e com Deus. Se aquilo me dá um desconforto, então é um aprendizado inócuo. Mas se realmente o aprendizado está baseado nas leis de amor, ele vai me trazer essa harmonia. E a harmonia nesse tripé, que sempre insistiu Jesus: Deus, o próximo e a própria pessoa. Aliás, a referência somos nós mesmos. Se eu não me amo, eu não sou capaz de amar meu próximo. As pessoas que não têm a capacidade do auto-perdão, da compreensão, da autotolerância, ela é extremamente inflexível com o outro. Ela é extremamente inflexível com o outro. Então, essa proposta de amar a si mesmo para poder aprender a amar o próximo é um exercício que nós devemos fazer. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, diz Jesus no Evangelho de João também. E é no próprio aprendiz que nós vamos encontrar o feedback sobre a sua aprendizagem. O feedback é o retorno do aprendizado. Em educação, quando o mestre, o professor, o educador quer saber se realmente o aluno aprendeu, ele vai avaliar, ele vai verificar, né, aquilo que realmente... Será que eu estou ensinando, o meu aluno está aprendendo, ou está muito, né, além daquilo que ele deveria aprender?
Então, o Jesus, ele sempre fazia diálogos, que era o feedback. Aí vem também Lucas, aquele ensinamento, o jovem se encantou por Jesus, queria seguir Jesus. Ele havia gostado dos conhecimentos de Jesus. E ele chegou até o mestre e falou: mestre, eu quero segui-lo. E o mestre, se ele conhece todos nós, se ele conhece a nossa alma, ele conhecia daquele jovem. Falou: tudo bem, pode me seguir. Mas antes vai, esse jovem era extremamente rico. Vende todos os seus bens e eu estou te esperando. O jovem não teve capacidade naquele momento para fazer isto. Porque o apego aos bens materiais ainda era grande. Posteriormente, diz a literatura que, claro, ele fez, como todos nós faremos. Mas naquele momento, Jesus sabia que ele não estava pronto para segui-lo. E aí, enquanto nós estamos ouvindo, vamos fazendo as reflexões. Será que eu estou pronta para o desapego das coisas materiais e realmente seguir o Mestre Jesus? Ou se ainda eu amo Jesus apenas no nível do entendimento, do conhecimento, mas não do fazer, do conviver e do ser. Porque toda aprendizagem, ela deve passar, né, pelos momentos de avaliação. E a nossa avaliação é todos os dias, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Também no Evangelho de João, essa passagem lindíssima que todos nós conhecemos. Que aquela mulher foi pega em adultério, era lei entre os homens. A mulher que era pega em adultério deveria ser apedrejada. Eles sabiam disso, queriam testar Jesus. Porque nós devemos imaginar que ser era aquele naquela época, se até hoje é grandioso para nós que já caminhamos alguns passos na evolução. Imagina naquela época. Então, e pisando esse solo, realmente ele estava, como fez história, como dividiu a humanidade antes dele e depois dele. Como é reverenciado até por aqueles que não são cristãos. E aí eles quiseram testar Jesus. Olha aqui, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Diz a lei que nós devemos apedrejá-la. O que você diz sobre isso? Jesus olhou. Num primeiro momento não falou nada. Abaixou-se e começou a escrever na areia coisas que a história não registra, mas que nós imaginamos ser de uma profundidade tamanha que naquele momento aqueles homens, pois eram todos homens, adúlteros, mas não se imaginavam assim, se imaginavam acima do erro, porque só a mulher que errava. Não sabemos o que Jesus escreveu. Mas todos eles saíram. Porque Jesus escreveu e disse assim: pode atirar a pedra, aquele que estiver sem pecado. Nenhum se atreveu a tirar. Olha que educador, né? Não fez discursos. Não teorizou nada. Agiu. E a vibração moral deste ser grandioso que movimentou todos aqueles homens e movimenta até hoje a todos nós para a nossa modificação. Mas Jesus encarava o erro da criatura como um processo normal de aprendizagem. Isso qualquer educador hoje, por menos conhecimento que ele tenha, por mais medíocre que seja um educador aqui na Terra, ele sabe que o erro faz parte da aprendizagem. Só erra quem faz. O erro é um caminho para a aprendizagem. Por quê? Porque é através do meu erro que eu vou falar: opa, isso aqui não deu certo. Então eu vou buscar outro caminho. E Jesus transitava bem com isso. E deixava as pessoas à vontade.
Então, o erro faz parte do processo de aprendizagem e deve ser transformado em estímulo para o crescimento. Por isso que Jesus, sempre que ele curava, ele dizia, vai e não peques mais. Por quê? Porque a nossa doença, a nossa desarmonia é fruto do nosso pecado, que nós podemos substituir aqui por erro, por desarmonia, por equívocos. Então, Jesus sempre nos adiantava sobre isso. E o ambiente de confiança e respeito é fundamental para a aprendizagem. Por isso que Jesus nos ama. E é assim que a gente deve ver Jesus. É aquele irmão maior que sabe e que está estendendo as mãos todas as horas para nós. E aí os discípulos de Jesus perguntou assim, por que você fala para eles? Eles eram os outros, os que não faziam parte do apostolado de Jesus. Era a grande massa. Por que você fala por parábolas? E para nós você fala diferente? Porque tinha um linguajar diferente. Porque a vós, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Mas a eles não lhes é dado, por enquanto. Por enquanto. Claro que os discípulos eram seres especialíssimos, escolhidos na espiritualidade e preparados na espiritualidade para servir no apostolado do Mestre Jesus. Mas nós somos discípulos do Mestre Jesus. Há mais de 2000 anos que o Mestre passou por aqui. Nós somos esses agora que não precisamos mais apenas das parábolas, embora elas sejam lindas, em que nós possamos fazer inúmeras leituras e releituras das parábolas de Jesus. E fazemos. E cada releitura que nós fazemos em maior profundidade, significa que nós estamos num grau de aprofundamento maior para entender a lição de Jesus. São essas reflexões que Jesus deixou para a época e está para nós ainda, né? Porque a verdadeira aprendizagem conduz à liberdade e à autonomia. É isso que Jesus quer de nós. Por isso que ele não é apenas um dispensador de dádivas. Ele já foi um dispensador de dádivas para nós. Hoje ele não pode ser para nós um dispensador de dádivas. Hoje ele é o mestre que orienta, mais ou menos assim, aquele educando que já está na universidade. Pensa naquele educando que já está fazendo mestrado, doutorado. Então ele tem um professor que está num nível maior que orienta, mas não faz pelo aluno. Olha, você deve seguir esse caminho. Aí o aluno vai, pesquisa, desenvolve a tese, traz. Isso não ficou muito bom, isso está incoerente. É isso que Jesus deve ser para nós hoje. Porque nós já estamos ganhando a nossa liberdade, a nossa autonomia. Porque nós já conhecemos a doutrina de Jesus através da codificação de Kardec, que é a boa nova trazida numa nova roupagem. Porque senão nós vamos conhecer a doutrina e vamos continuar vendo Jesus apenas como um ícone espiritual. E isso ele não pode ser mais para nós, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. De que liberdade Jesus está dizendo? Dessa liberdade de autonomia. E o que é essa autonomia? Eu sou um ser pensante, sou capaz de fazer as minhas escolhas e responder por elas. Não sou mais uma criança nem um adolescente espiritual. É assim que Jesus nos quer, né? E essa coerência do modo de ser do mestre são igualmente elementos favorecedores de aprendizagem para nós. Jesus, ele enfrentava todas as dificuldades. Ele se submeteu às leis da época, se permitiu ser crucificado, não por submissão, não por submissão àquelas leis imundas e primárias,
mas por elevação espiritual de alma. É diferente. Porque ele poderia muito bem ter feito diferente. Mas ele se submeteu ao jugo do Império Romano para que a bandeira do amor fosse erguida. Porque se ele tivesse feito diferente, se ele tivesse entrado no jogo das coisas materiais, como fez um discípulo seu, equivocadamente, o nosso irmão Judas, que já foi redimido, resgatado pelo próprio Mestre Jesus, Judas, quando fez aquilo, não fez por traição ao Mestre. Claro que não, ele amava Jesus. Ele fez por falta de entendimento da profundidade do ensinamento de Jesus. Como nós ainda às vezes fazemos. Mas Jesus quis dizer assim, olha, a materialidade vai ficar aqui. Eu quero deixar desfraldada a bandeira do amor. E fez. E deixou. Porque senão ele já teria sido esquecido, como foram todos aqueles que viveram na época dele. Lembramos muito bem de Pôncio Pilatos, porque ele lavou as mãos. Só. Mas o que ficou mesmo foi a nobreza e a dignidade do Mestre Jesus. Portanto, o mestre, todo mestre, é um aprendiz completo. E o aprendiz é um mestre em potencial, que somos nós. Mestres em potenciais, né? E aí Lucas fala bem, olha, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for perfeito, será como seu mestre. Nós caminharemos também para ser um espírito crístico. Porque não existe apenas Jesus como Cristo. Existem vários espíritos crísticos, que são aqueles espíritos que já trabalham como co-criadores. Porque já adquiriram autonomia e a liberdade, né? Toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. É isso que é lindo na teoria de Jesus. Tudo que eu aprendo é meu. Isso realmente eu levo pós-morte aqui na Terra. Porque as coisas materiais nós não levaremos e todos sabem disso, né? Então, retribuirá a cada um segundo as suas obras, também palavras de Jesus. Quais são, então, os princípios norteadores da pedagogia de Jesus? Porque toda pedagogia tem um princípio norteador. Aqui na Terra também, a pedagogia de fulano, a pedagogia de ciclano. Cada uma tem um princípio que vai fundamentar a teoria daquele pensador, daquele pedagogo, daquele filósofo. Qual que é a do Mestre Jesus? Já que nós estamos na tese de que ele é um pedagogo. É o crescimento pessoal. Ele quer que cada um de nós desenvolva a sua potencialidade. Jesus identificou e estimulou em cada criatura a oportunidade de encontrar seus próprios valores de crescimento no rumo da perfeição. Ele fez isso com todos com os quais ele conviveu. Fez isso com os discípulos. Quando ele pergunta para Pedro, 3 vezes, você me ama? Jesus não estava com a necessidade de saber se Pedro o amava. Ele estava querendo fundamentar em Pedro o seguinte: Pedro, você me ama sim, mas você tem muitas dificuldades ainda. Para você mostrar que você me ama mesmo, você tem que levar o meu evangelho assim que eu for embora. E Pedro, enquanto Jesus perguntava isso, ele estava ainda no nível da materialidade. Ele só vai alcançar isso depois da partida do Mestre Jesus. Mas ele alcança. E ele faz. E nós? E nós? É um convite para nós. Nós não estamos longe desse apostolado. Nós fazemos parte do apostolado do Mestre Jesus. Ele valoriza o contato pessoal. Jesus não ficou pregando em templos ou à distância. Ele caminhava com as criaturas. Ele pegava aquela lá, um homem não podia conversar com uma mulher se ela tivesse tido mais de um homem. Aí a mulher samaritana estava enquadrada nesse esquema, aí ele vai e pede água para ela.
Olha como ele era ousado. Não é que ele era ousado, ele era Jesus. Aí ela mesma estranha e diz assim: mas como você está pedindo água para mim? Porque o dia que você beber da água que eu tenho para oferecer, nunca mais você terá sede. Olha que lindo. Esse era Jesus, né? Ele é o mestre que convive, que participa, que se preocupa com a aprendizagem dos seus aprendizes. E nós ainda insistimos em ter preconceitos. Nós ainda achamos isso interessante. E Jesus ia rompendo com todos os preconceitos, né? Acolheu a mulher adúltera. Até hoje, inadequadamente, tem pessoas que escrevem absurdos sobre a relação afetiva que Jesus teve com Maria de Magdala. Maior transformação talvez que nós tivemos no Evangelho, mais do que a de Paulo de Tarso. Porque ela era uma mulher essencialmente alucinada nos seus desejos carnais. E naturalmente obsediada por espíritos que estavam envoltos a ela. E ela se transformou pelo amor do Mestre Jesus. E foi conviver com os leprosos. Coisa que até hoje nós temos medo quando a gente vê alguém que tem uma doença contagiosa. A gente recusa. E a Maria de Magdala fez isso. Por quê? Depois que ela conheceu Jesus. Né? Então, nessa relação de teoria e prática, que, claro, o mestre tem uma fundamentação teórica, que é do amor, que é da elevação espiritual, nós temos a nossa dificuldade, né? Mas aí Jesus diz assim, olha, nisso todos reconhecerão que sois meus discípulos. Nisso o quê? Se amardes uns aos outros. Essa é a prática que Jesus quer. Se você amar o seu próximo, você é meu discípulo. Essa é a relação da teoria e a prática. E onde que nós vamos buscar isso? No Evangelho. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso, e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. A revolta, não acho a porta, não vejo a solução.
bem-aventurado, está sempre a meu lado e traz a consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Jesus recorda todos os ensinamentos através do Evangelho, que está contido naturalmente na Bíblia e agora com a doutrina dos Espíritos também nas passagens mais importantes, talvez mais essenciais no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos que buscar não apenas o sentido imanente, ou seja, aquilo que faz parte do nosso estar aqui na Terra, mas também o sentido transcendente, aquilo que transcende o nosso estar na Terra, da nossa experiência humana, porque tudo está contabilizado na justiça divina. E quando nós falamos isso, não é no sentido de punição, não. Assim como um bom professor, um professor atento, ele contabiliza tudo que o aluno faz, aliás, o mais positivo, para que cada positivo como que vai anulando os negativos, assim é Jesus conosco. Não está punindo, nem vendo. Nós precisamos tirar esse ranço que já adquirimos através da educação de outrora, né? E a construção da felicidade na vida eterna, ela inicia-se na construção do reino de Deus aqui na vida terrena, quando nós cumprimos a lei de amor, de justiça e de caridade. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos, na vida eterna, né? A ação pedagógica de Jesus, como eu já falei, é uma proposta de educação. Ela é comprometida com a nossa transformação. Por isso que eu falei que Jesus não vai abandonar nenhum de nós enquanto nós não tivermos apresentado a nossa transformação moral. Porque o bom mestre faz isso. Os mestres aqui na Terra normalmente desanimam, né? Principalmente quando o aluno dá trabalho. Jesus não. O reino de Deus deverá ser construído entre os homens, com os homens, pelos homens e apesar dos homens. A proposta pedagógica de Jesus é baseada na participação de cada um. Todos nós fazemos parte da proposta pedagógica de Jesus. Todos. Porque cada pessoa é um sol, é uma luz, é um sal, é herdeiro de Deus, está fadado à perfeição e à felicidade. Olha que bom. Então, quando nós formos convidados pela vida, uma dor muito profunda, cada vez mais todos nós estamos sendo convidados, vai às vezes na porta do nosso vizinho, podemos esperar que virá na nossa também. Porque tudo isso é convite para evolução. Vamos lembrar que é passageiro. Porque eterna é a nossa perfeição e a nossa felicidade. Isso sim, o resto não é eterno. A proposta de Jesus é alicerçada na visão do homem integral, sempre aliando a razão, a emoção, a serviço da busca da perfeição. Nós não podemos trabalhar nem só a nossa emoção, nem só a nossa razão, mas aliar as duas, né? Ela é dialógica, é sempre centrada na inter-relação pessoal. Eu só vou evoluir com o outro. Eu só evoluo com o outro. O outro é minha ponte para Deus. Disso não tenhamos dúvida. E quanto mais difícil for o meu relacionamento com o outro, pode saber que aquele é que vai me conduzir melhor para a evolução. Ou eu vou conduzi-lo, né?
nessa construção coletiva dos ideais de fraternidade. Ninguém evolui sozinho. Por isso que não adianta a gente sair para o deserto ou trancar na cristaleira. É com o outro mesmo. É igual o diamante. Um diamante que vai burilar o outro, né? Ela é libertadora, pela grande finalidade de auxiliar os homens deflagrarem o grande voo da descoberta de sua condição de co-criadores. Todos nós vamos chegar no lugar de co-criadores. E aí, então, nós vamos pegar outros, né? Olha, mas o mais lindo de tudo que Jesus fez, que é maravilhoso, e que eu quero convidar todos vocês agora em dezembro, a cada dia, nós vamos orar e trazer Jesus para dentro de nós, entendendo esse Jesus irmão, tirando também esse ranço, né, que nós envolvemos o Natal, em tanta materialidade. Isso tudo é distração de espíritos das trevas, para que nós possamos sair do foco de Jesus e alimentar as nossas ilusões e as nossas materialidade, que já é muito grande. Vamos estar bem atentos a isso. De tudo de lindo que ele ensinou que Deus é nosso Pai. Quando ele diz, Pai nosso que estais nos céus. E o Antônio Carlos vai cantar Pai Nosso, e neste momento, todos nós vamos buscar a nossa interiorização, como se Jesus estivesse passeando entre nós, e ele está. Porque vai ser um minuto glorioso, aquele que não foi para Públio Lentulus, que é relatado por Emmanuel no livro Há 2000 anos. Quando a Lívia, que era esposa de Públio Lentulus, ela estava com a filha muito grave. A Flávia estava doente, e ela já ouvira falar de Jesus. Ela já ouvira dizer que o mestre curava. Mas naquela época as mulheres não podiam sair, e ela pede para ele. Mas ele era um senador romano. E aí ela fala assim, vai ao encontro do mestre, ele vai salvar a nossa filha. E ele amava profundamente a esposa, e ele vai. E ele estava sentado quando ele se depara com a figura majestosa do Mestre Jesus. Ele confessa isso. Era um jovem muito bonito. Cabelos repartidos ao meio, à moda nazarenas, longos. Uma vibração que a gente pode imaginar, que ele cai de joelhos diante do Mestre. E Jesus fala com ele. E quando ele volta para casa, retoma a sua personalidade de Públio Lentulus. O orgulho era maior do que o amor que ele vira por Jesus. É como nós. Aí ele não conta para a esposa. E ele teve a grata felicidade de ver a sua filha curada. Mas ele não se curva diante disso. Ele ainda diz assim, não, mas nós já procuramos tantos médicos, foram eles que curaram. E ele esconde até dele mesmo que ele havia se comovido com a presença do Mestre Jesus. E ele dorme e sonha com alguém que diz assim, que pena que você perdeu o momento de glória e retardou a sua entrada gloriosa na eternidade. Mais adiante ele vai reverenciar o Mestre Jesus. Não percamos esse momento. Que seja agora, enquanto Antônio Carlos canta, o nosso minuto de glória com Jesus. Que Jesus nos abençoe. Estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.
no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja, que assim